Informações importantes sobre o acordo entre São Paulo e New Balance, a nova fornecedora de material esportivo do Tricolor para 2024. O vídeo de hoje do canal do Nicola também traz revelações importantes sobre essa suspeita levantada por um ex-olheiro do Real Madrid contra Endrick. Será que ele não teria a idade que alega? Bora falar também sobre o Corinthians, que prepara uma última investida para tentar segurar Bruno Mendes, cuja oferta do Flamengo é bem alta. Preciso te contar sobre a dificuldade do Cruzeiro para rescindir o contrato com o Pepa. Aqui que tá pegando. Já se vão 2 semanas desde a demissão e o técnico segue registrado no boletim informativo diário como técnico do Cruzeiro. Falo também sobre o Flamengo, clima hostil para o clube na chegada a Cariacica para o confronto dessa noite no Campeonato Brasileiro. Falo também sobre o Atlético Mineiro, a produção do Manto da Massa, tudo sobre o Oscar, meio atacante que é pretendido por vários clubes brasileiros, além de várias outras informações, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio há 23 anos e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Também é super importante que você deixe like para que o YouTube reconheça esse vídeo como um vídeo legal e mande para mais pessoas, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, nova parceira do canal do Nicola. E nessa quarta-feira, felizmente, voltam jogos do Campeonato Brasileiro. Confesso que eu tava com saudade. Tô colocando na tela as 2 partidas que envolvem Flamengo e Atlético Paranaense, para mim da vitória do Flamengo, e Internacional e São Paulo, os 2 times poupando atletas, vou de empate. Importante contar que Flamengo e São Paulo jogam nessa quarta-feira para que tenham tempo para descanso. Afinal de contas, no domingo começa a final da Copa do Brasil. Importante lembrar também que na Aposta Real, fazendo seu cadastro agora pelo link que eu vou deixar no comentário fixo, você pode ter até R$800 em bônus de boas-vindas. Para não perder essa chance é só usar o código CNICOLA, tudo maiúsculo. CNICOLA, tudo maiúsculo. Você vai ganhar uma série de vantagens. Boa sorte, vem se divertir comigo na Aposta Real. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o desempenho do Brasil nas eliminatórias. Vitória por 1-0 contra o Peru na madrugada dessa quarta-feira. O jogo não foi bom. O Brasil errou passes demais e só foi marcar o gol do triunfo magro por 1-0 já nos acréscimos, cobrança de escanteio do Neymar e cabeçada do Marquinhos no primeiro pau. Com o resultado, Brasil e Argentina são líderes das eliminatórias depois de 2 rodadas. A Argentina fez 3-0 na Bolívia e tem os mesmos 6 pontos da seleção brasileira. A Colômbia aparece na 3ª colocação com 4 pontos conquistados. Bora contar sobre Mina, Yerry Mina, ex-zagueiro do Palmeiras, que saiu machucado do confronto contra a Colômbia, 14ª lesão do Mina desde 2017. São 614 dias afastados por conta dessas todas contusões. Mina que apresenta uma média de 2 lesões por ano, com 84 dias de afastamento por temporada. A saideira do giro de notícias, clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, foi marcado para a Arena MRV. Ao longo dessa terça-feira, a CBF desmembrou as próximas 5 rodadas e a gente pôde conhecer o local, o palco dessa partida, o Clássico Mineiro. O primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético na Arena MRV está marcado para 22 de outubro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que prepara para os próximos dias um ultimato em relação a Bruno Mendes. O clube vai exigir uma reunião com o empresário do atleta, até porque as janelas de transferência na Europa já se encerraram. Bruno que volta da seleção uruguaia, ele esteve a serviço da seleção, mas, por exemplo, nessa terça-feira nem sequer entrou em campo, ficou no banco de reservas na derrota para o Equador por 2-1. A partir de agora, o Corinthians, depois de respeitar um pedido do staff do atleta, vai exigir essa reunião para fazer uma última tentativa de renovação de contrato. Você sabe que o Bruno tem vínculo com o Corinthians somente até 31 de dezembro e o Flamengo fez nos últimos dias proposta oficial de luvas com 8 milhões de reais. O Timão não pretende cobrir essa proposta, mas pretende melhorar o seu valor para tentar a prorrogação do contrato, evitando assim que ele saia de graça, o que seria um enorme prejuízo, lembrando que o Corinthians desembolsou 22 milhões de reais
para contratar o Bruno Mendes do futebol uruguaio. A saideira sobre o timão, além do Bruno, outro atleta convocado para sua seleção, o Matias Rojas, jogador do Paraguai, não entrou em campo nessa terça-feira. Paraguai que não começou bem as eliminatórias e o Rojas assistiu a toda a partida no banco de reservas. A tendência dessa maneira é que Bruno Mendes e Rojas estejam à disposição na quinta-feira para o confronto contra o Fortaleza no Brasileirão, lá no Castelão. Hora de falar sobre Oscar, meio atacante que pertence ao Xangai Port do futebol chinês e que vive sendo especulado no Brasil. Flamengo, Internacional e São Paulo são os maiores interessados no jogador de 32 anos de idade, que está indo para o seu último ano de contrato. O vínculo dele com o Xangai Port se encerra em novembro do ano que vem. Nessa terça-feira, o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, admitiu a intenção de contratar o Oscar. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Oscar é um jogador que o Inter tem interesse, sem dúvida, atleta identificado de muita qualidade, mas a gente toma todo o cuidado para não gerar expectativa e ela não se concretizar, mas é evidente que tem essa relação e a manifestação do clube de ter o Oscar em algum momento, quem sabe. Só é importante lembrar que por agora chance nenhuma, janela de inscrições para atletas empregados está encerrada. Para janeiro do ano que vem considero muito difícil, até porque o Oscar ganha 10 milhões de reais por mês e o Xangai Port tem feito todo o esforço do mundo para que ele cumpra seu contrato até o fim e depois exerça uma nova função. A ideia do clube chinês é não perder o Oscar. Mas se nos últimos 6 meses ele seguir sem ter renovado o seu contrato, aí sim vai poder assinar um pré-contrato para jogar no São Paulo, no Internacional, no Flamengo ou onde bem quiser. Atleta que nessa temporada já soma 27 jogos, 8 gols e mais 8 assistências. Chegou a hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Quero te atualizar sobre o manto da massa. Nessa terça-feira, durante a live, o Leandro Ehringer, que é membro do canal, perguntou quem seria responsável pela confecção das camisas do Manto da Massa, edição de 2023. Levei essa pergunta para uma fonte minha no Galo e a pessoa contou que existem 4 possibilidades, elas estão sendo debatidas e o parecer final tem tudo para sair na semana que vem. Entre as alternativas, a Tecnotêxtil, que já havia fabricado o Manto da Massa em 2022. As outras 3 possibilidades da Volt, da Bomache e da Brasiline. Repito, o Atlético pretende tomar uma decisão final até a semana que vem. Uma série de coisas estão sendo levadas em conta. Capacidade de produção, qualidade do tecido e também o custo. O Atlético pretende produzir menos camisas nessa temporada depois do inferno causado pela má distribuição dos modelos no ano passado. Foram 140 mil camisas e meses de demora para receber. Nessa temporada a estimativa é de 100 mil camisas vendidas. Ainda assim, o Atlético pretende faturar mais do que no ano passado, 14 milhões de lucro líquido contra 12 milhões de 2022. Hora de falar sobre o Flamengo, que teve uma péssima recepção em sua chegada no Espírito Santo, palco do confronto, nessa quarta-feira contra o Internacional, estádio em Cariacica. Os jogadores do Flamengo foram recepcionados por um grupo de torcedores muito chateados. Os caras estão bravos com o atual preço dos ingressos para a final da Copa do Brasil e com o fato de os atletas terem passado sem dar muito ibope. Eles não distribuíram autógrafo, não tiraram foto, mal conversaram com os torcedores que por lá estavam. E aí, entre outras coisas, ouviu-se o grito, não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição. Havia também um torcedor com um cartaz detonando meio mundo. Ele escreveu fora Gabriel Mimado, se referindo ao Gabigol. Também citou Marcos Braz, Landim e Bruno Spindel. Quero fazer uma parte em relação ao Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, já foi super elogiado, nos braços do povo. Em outros tempos, nesse momento a situação do Marcos Braz é bastante ruim. Ele foi duramente vaiado quando apareceu perto dos torcedores rubro-negros. Hora de falar sobre o Cruzeiro com problemas. O GE divulgou nas últimas horas que o Pepa ainda não teve seu contrato rescindido. Sim, apesar de ter sido dispensado em 29 de agosto, seu nome no boletim informativo diário da CBF segue registrado como técnico da Raposa. De acordo com o GE, últimos detalhes estão sendo estabelecidos para que o vínculo seja rompido nessa quarta, no máximo quinta-feira. Mas posso te assegurar que os últimos dias foram de tensão e dificuldade nas negociações. Isso porque o Cruzeiro quer pagar um valor inferior àquele que estava combinado em contrato, na previsão de demissão,
e também gostaria de um parcelamento bastante amplo. O Pepe e seus 4 auxiliares exigem o pagamento integral do valor da multa rescisória e querem receber o dinheiro no menor período possível. Inclusive, o Pepe e seus 4 auxiliares seguem em território brasileiro, em Belo Horizonte, enquanto tentam se acertar em relação a essa demanda. Assim que possível, voltam para Portugal. Pepa, que ganhava R$300 mil por mês, salário exclusivo do treinador, ainda tinha o custo dos auxiliares que também entram nessa história da multa rescisória. Para completar, é importante lembrar que o Pepe e os auxiliares haviam chegado em abril, passagem bem rápida, só 25 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, aproveitamento de apenas 38% dos pontos. Assunto importante agora na Espanha, em entrevista à rádio Cadena Ser, um ex-olheiro do Real Madrid chamado Manolo Romero afirmou que desconfia da idade de Endrick. Atacante que pertence ao Palmeiras, recentemente completou 17 anos de idade e comprado pelo Real Madrid por 72 milhões de euros. A declaração repercutiu na Espanha e também no Brasil, com muita gente levantando essa lebre e entendendo que o Manolo pode ter razão. Primeiro que uma acusação como essa não pode ser feita de forma leviana, até porque se você fala algo desse tipo, precisa provar. Só para registrar a declaração do Manolo, abre aspas, sempre tive dúvida com o Endrick se a idade que dizem que ele tem é a correta, porque fisicamente está demasiadamente forte, né? Sempre me lembro do Radamel Falcão, que chegou à Europa com mais idade do que tinha. É o Manolo citando o atacante colombiano que também teve problemas com a documentação. Bora lá. O Endrick nasceu no dia 21 de julho de 2006. Fui ouvir pessoas próximas ao Endrick para saber se elas gostariam de se manifestar. E recebi 2 fotos do Endrick muito pequeno, ainda nenê. Essas fotos ao lado do pai dele, o seu Douglas. E a curiosidade é que as fotos têm algo que a gente tinha muitos anos atrás, antes da foto digital, que era a marcação da data em que a foto foi tirada. Estou mostrando as 2 fotos para vocês, elas datam de novembro de 2006, ou seja, quando o Endrick tinha 4 meses de idade. De fato, parece estar muito claro que esse nenê era bem novinho, com 4 meses de idade. Então, antes de você levantar qualquer suspeita e ser leviano como o Manolo, responsabilidade. Esse ex-olheiro do Real Madrid pode receber um processo dos mais pesados. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Tenho contado para vocês com exclusividade há bastante tempo que a New Balance seria a nova fornecedora de material esportivo do tricolor. Muita gente desconfiou, se baseou em entrevistas de dirigentes do São Paulo dizendo que a relação com a Adidas era ótima. Nessa segunda-feira, o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, deu uma entrevista ao Roda Viva assegurando que a Adidas está de saída e que já há um acordo encaminhado com uma outra fornecedora de material esportivo. Quero avançar em relação a essa informação que você sabe há bastante tempo do acordo do São Paulo com a New Balance. O vínculo que não está assinado, até porque o São Paulo não pode assinar porque tem contrato com a Adidas até 31 de dezembro, mas há um acordo verbal entre o São Paulo e a New Balance, prevê duração de 3 anos. A empresa americana também se comprometeu a pagar tudo que a Adidas bancava por temporada pelo fornecimento de material esportivo. Mas a grande sacada vem agora. O tricolor vai ter direito a um percentual de royalties maior do que tinha com a Adidas e muito mais produto do que a antecessora. A New Balance promete uma série de produtos respeitando e atendendo a diversos públicos. Público feminino, de crianças, uma moda mais casual, enfim, algo que o São Paulo já teve alguns anos atrás e que foi absolutamente ignorado pela Adidas, e era esse um dos principais motivos das tretas entre o São Paulo e a Adidas. O tricolor está convencido de que o acordo com a New Balance vai ser super importante. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Júlio Casares chegou a dizer no Roda Viva que vai exigir dessa nova parceira uma exclusividade, uma empresa que esteja 24 horas por dia disposta a ajudar o São Paulo. E aqui mais informações exclusivas, a New Balance tem contrato com o Red Bull Bragantino até 31 de dezembro. Esse contrato prevê exclusividade. E já na metade do ano, o São Paulo e a New Balance informaram a Red Bull que já havia esse acordo. O vínculo entre New Balance e Red Bull termina em 31 de dezembro. Pode até ser prorrogado por mais 6 meses. Existe essa possibilidade e em contrato seria um pedido do Red Bull para que houvesse tempo para que ele conseguisse um outro fornecedor de material esportivo. O São Paulo não se opõe a
a essa situação, desde que não passe de 6 meses. Ou seja, no pior dos cenários, o São Paulo teria a New Balance dividida entre o Tricolor e o Red Bull Bragantino até junho do ano que vem, com o detalhe de que a New Balance nem produziria novos uniformes, só manteria os atuais, enquanto o Red Bull buscaria um novo parceiro a partir de julho, exclusividade total para o São Paulo. O Tricolor está bastante animado com o seu novo parceiro. A última do São Paulo, queria falar sobre Arboleda, zagueiro que disputou, esteve na vitória do Equador por 2-1 contra o Uruguai. Ele saiu machucado no segundo tempo, lesão muscular. O que tranquiliza um pouco o torcedor do São Paulo é que ele apareceu na zona mista, chegou a conversar com os jornalistas e disse o seguinte, abre aspas, estou com um pouco de dor, agora vou fazer alguns exames. Vamos torcer para que não seja nada grave e eu possa continuar normalmente, fecha aspas. A preocupação do São Paulino se dá pelo fato de o Tricolor ter, já no domingo, decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!